Jesus. Versículo 4 vai dizer assim, 2 Samuel capítulo 9, versículo 4. Aleluias. E disse-lhe o rei: onde está? Amém. Maravilha. Soberano Deus, maravilhoso e glorioso Pai. Aleluia. Oracalavassuribicaia-céu. Sentimos a tua presença aqui, meu Deus. Eita glória, aleluia. Dedicaia subiergue-me-aço de calavas. Aleluia. E eu quero continuar sentindo essa presença. Fale conosco. Em nome de Jesus Cristo. Quantos podem ser glorificando Jesus? Em nome de Jesus. Mais fala que glorifica Jesus. Para a quantidade está pouco. Para a quantidade está pouco. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Irmãos, glória a Deus. Irmãos, eu quero pedir aqui um pouquinho da sua atenção. Aleluia. Não vai ser igual amanhã com Deus, tá? Que irmão Naldo desce na frente, né, antes de terminar, e vai assar a carne. Não vai ser não, tá, irmãos? É todo mundo. Precisamos estar hoje de joelhos dobrados. Amém? Glória a Deus. Meia-noite, preciso que todos estejam dentro da igreja para nós estarmos, aleluia, passando essa virada em oração, glorificando, agradecendo a Deus, né, por mais um ano que o Senhor nos permitiu de estarmos na casa do Senhor, amém? Irmãos, eu queria que você fizesse uma pergunta aí, o seu irmão, aleluia, pode ser o da esquerda, o da direita, à frente ou atrás, ou seja, pergunta não, diga para ele assim: o rei. Não, irmãos, agora foi só um ensaio, tá? Foi só um ensaio, né, Xande? Agora é para valer, vamos lá? Diga assim: o rei está te procurando. Isso aí foi um ensaio, agora vai ser verdade. 1, 2, 3. O rei está te procurando. 1, 2, 3. O rei está te procurando. Olha, calabassuri, calavacandarábia. Irmãos, o rei está te procurando. Essa é a palavra-chave dessa mensagem nessa noite. Vou ser rápido. Nós acabamos aqui, irmão, de ler um texto muito conhecido da parte do Senhor, aonde vai contar uma história a respeito de um homem chamado Mefibosete, um homem, aleluias, da linhagem do rei Saul, e com uma promessa sobre a tua vida. Olhando para dentro dessa mensagem, nós vamos perceber dois personagens, três na verdade. Primeiro, Davi. Davi, nós sabemos que era o grande rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, que ainda foi ungido a rei sobre Israel quando ainda era criança, quando ainda era adolescente. Eu creio que todos aqui conhecem a trajetória do nosso irmão Davi. Davi, aquele que derrubou o gigante, que travou várias pelejas, várias batalhas, e que carregava sobre si uma responsabilidade de estar de frente, governando o povo de Israel. Aonde, quando nós olhamos sobre a vida desse homem chamado Davi, rei de Israel, foi um homem que trouxe várias vitórias, até mesmo ali amando do Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a nação de Israel. Homem que, quando entrava na peleja, presbítero Flávio, era um homem que entrava já com a bandeira escrito vitória, porque Deus era com ele, porque Deus estava sobre a tua vida. E nós sabemos que todo aquele, toda aquela, todo homem, toda mulher que tem Deus sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua alma e o teu espírito, ele nunca entra numa guerra para perder, mas sim ele entra numa guerra já com a bandeira escrito vitória. Aleluia. Porque sabemos, irmãos, que todo aquele que tem Jesus Cristo, ele não tem por título como derrotado, mas sim como vitorioso diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olhando para a vida de Davi, nós vamos ver esse título realçando, brilhando sobre a vida deste homem, sobre a vida, aleluias, de Davi, como título de vitorioso. Aleluias, aonde nós vamos ver que quando ele entrava nas pelejas, entrava nas batalhas, nós vamos ver que ele saía vencedor, saía vitorioso.
Nós vamos ver até mesmo dentro do capítulo de número 8, do livro de 2 Samuel, onde nós vamos enxergar que Davi, ele travou várias batalhas, várias pelejas, várias guerras, ele foi travando sobre a nação de Israel, na liderança da nação de Israel, aonde todos os povos que cruzavam o caminho, que cruzava até mesmo ali a trajetória de Davi, Deus lhe dava vitória, Deus lhe dava a resposta, e a resposta era imediatamente sobre a vida daquele homem de Deus. Mas nós vamos ver que também lá atrás houve um rei chamado Saul, e esse rei chamado Saul, no primeiro ano ele foi condenado, ele foi reprovado por Deus, porque ele escolheu não ouvir a voz de Deus, ele escolheu desobedecer a voz do Senhor. E uma vez, aleluias, escolhendo desobedecer a voz de Deus, nós vamos enxergar, aleluias, que ele foi reprovado por Deus. Ali é onde nós vamos ver que antes da sua morte, o seu filho Jonatas, que era o sucessor ao trono, mas que deu direito para Davi, Deus está aqui, fique ligado, tá, igreja? Aleluia, Deus. Deu a oportunidade de olhar para Davi e ver que Deus era na vida de Davi. E por mais que ele era o pré-candidato, porque naquela época todo filho de rei, ele já era pré-candidato, ele já era basicamente 99% de afirmação de ser o próximo rei, porque o legado era passado de pai para filho. Mas só que na opinião de Deus, ele vai na contramão do mundo. Só que na opinião do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu já quero liberar algo da parte de Deus aqui nesta noite. Deus, ele vai na contramão do mundo. De repente você não entendeu ainda, mas eu vou te explicar. De repente foi 364 dias, Satanás dizendo: eu vou ceifar ele, eu vou ceifar ela, eu vou fazer com que este ano ele caia, eu vou fazer com que este ano ele não venha, aleluia, ser um instrumento na mão daquele lá de cima. Mas só que chegou no último dia do ano, e papai do céu olhou lá de cima e falou: não, ele vai sim, não, ele vai sim, não, ele vai vencer, não, ela vai vencer nesta noite. Se você acredita, essas palmas podem melhorar para o Senhor nesta noite. Se você acredita e se você está debaixo de uma promessa, Deus está lhe realizando nesta noite. Só que Deus, ele vai na contramão do mundo. Então Deus vai olhar e vai fazer com que Jonatas, que era o pré-candidato a ser rei em Maeva, a tomar o trono por direito, Deus, ele agora vai trazer a mente de Jonatas, que era amigo de Davi, Davi inimigo de Saul, não por parte de Davi, mas sim por parte de Saul para Davi. Agora o filho de Jonatas, que era pré-candidato a rei, vai olhar e vai enxergar que Deus é na vida de Davi, que verdadeiramente Deus tinha escolhido Davi para ser o sucessor do seu pai sobre a nação de Israel. Aleluia! Só que antes de morrer ele vai fazer um pedido, ele vai dizer: Davi, imagino eu nas minhas palavras, Bia, ele dizendo assim: Davi, meu amigo, faça-me um juramento. E Davi vai lhe dizer: fala, meu amigo. Aí Jonatas vai falar: olha, eu sei que Deus é contigo, eu sei que Deus te escolheu, e eu sei que papai vai morrer, e eu sei, aleluias, que eu também vou morrer, e você vai se assentar sobre o trono de Israel e vai reinar sobre Israel. E eu quero lhe dizer: olha, aquele que ficar de resto da minha casa, use de benevolência, não esqueça do meu nome, não esqueça do que eu fiz
isso por você. A Bíblia vai dizer que Davi faz essa promessa. Mais tarde, Saul é morto, Jonatas é morto, Davi está travando peleja, Davi está travando batalhas, Davi está vencendo guerra. E quando o rei está sossegado, no capítulo de número 8 de 2 Samuel, nós vamos ver que batalhas foram travadas. E agora, no último versículo, Davi ele está tranquilo, Davi ele está ausente de luta, Davi não está batalhando, porque naquela época todos os reis olhavam para Davi e via que aonde Davi pisava a planta dos seus pés, ele saía vitorioso. E agora ninguém quer travar a peleja com Davi. Davi agora ele vai olhar para um lado, ele vai olhar para o outro, e ele vai se lembrar da promessa que ele tinha feito a Jonatas. Deus está se lembrando da promessa que Ele fez para a tua vida. Aleluia a Deus. Oh pastor, mas foi um ano de guerra, um ano de peleja. Esse ano não se concretizou o que Deus disse ao meu respeito. Mas isso não significa que Ele se esqueceu. Isso não significa que Ele lhe abandonou. Pode não se cumprir hoje, mas pode se cumprir o ano que vem. Mas a palavra dele não cai por terra. A palavra de Deus jamais cairá por terra. Aí a Bíblia agora nos diz que Davi olha para um lado, olha para o outro e vai perguntar a um homem chamado ali, escravo, que era escravo de Saul, Ziba. Obrigado, Vaso. E esse Ziba era dos dias de Saul, era servo também de Saul, e agora ele é servo de Davi. Ele vai chegar para cima, pastor, ele vai dizer: olha, tem alguém da casa de Jonatas que eu possa abençoar por amor a Jonatas? Porque eu me lembrei que eu fiz um juramento, eu me lembrei que eu fiz, aleluia, uma promessa para Jonatas. Mas o que me chamou a atenção aqui, que antes dele escolher e perguntar, irmã Chile, sobre alguém que ele possa abençoar, se lembrando da promessa, primeiro ele vai vencer as pelejas, primeiro ele vai travar as guerras. E é isso, irmãos, que por muitas das vezes a gente não consegue entender, que para as promessas serem realizadas pelas nossas vidas, primeiro Deus ele vai travar as pelejas por nós, primeiro Deus ele vai abrir o caminho para que nós venhamos passar, Jande, porque Deus, aleluia, ele quer dar a bênção por completo. Primeiro ele abre caminho e depois ele disse: vai, passa, porque a vitória já está garantida. E deixa eu lhe dizer, tudo tem um tempo certo. Se não chegou esse ano é porque não era esse ano. Se não chegou até hoje é porque não era hoje. Mas tenha certeza no seu coração, Deus prometeu e Ele não esquece. Enquanto Ele não faz por você, enquanto Ele não realiza a promessa sobre a tua vida, Ele está abrindo o caminho. Ele não está parado. Deus não fica à toa. Deus ele não fica, aleluia, balançando numa rede, aleluia, despreocupado ou até mesmo desocupado, não. Se Ele não fez ainda, não realizou a promessa, é porque primeiro Ele está abrindo o caminho, Ele está desfazendo obra de bruxaria, primeiro Ele está trabalhando no oculto. Mas pastor, eu não estou ouvindo a voz dele. Fica tranquilo, porque quando tu não ouve a voz, Ele está trabalhando, Ele está em movimento. O céu nunca para. Aí diz a palavra do Senhor que agora Davi ele vai chegar: Ziba, tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de benevolência? Aí Ziba vai dizer: olha que Davi aqui ele só perguntou, tem alguém? Ele só perguntou se tinha alguém, mãe. Mas Ziba vai chegar e falar: tem um chamado Mefibosete, mas é coxo de ambos os pés, é aleijado, não consegue andar. Uma coisa que eu aprendo aqui, que às vezes o inimigo ele se preocupa em mais apontar os nossos defeitos, ele se preocupa mais em apontar as nossas debilidades do que, aleluias, acreditar ou
fazer nós acreditar que as promessas vão chegar sobre as nossas vidas. Davi chega agora para Ziba e fala: olha, tem alguém? E Ziba vai dizer: tem, mas ele é coxo de ambos os pés. Aleluia. Se de repente fosse outra pessoa, ou se de repente nós pudéssemos aplicar aqui dentro da palavra, de repente Davi naquele momento ele pensou em dizer: não, eu só perguntei se tem alguém, eu não perguntei se é coxo, eu não perguntei se tem debilidade, eu não perguntei se ele não consegue andar, eu não estou perguntando sobre a fragilidade dele, eu só estou perguntando se tem alguém que esteja disposto a receber o que eu tenho para entregar. Aleluia. Aí o rei vai perguntar: aonde ele está? Aonde ele está? De repente os olhos de Deus estão nos procurando aqui nessa noite e está perguntando: aonde tu estás? Assim como a voz dele entrou dentro, aleluia, do jardim do Éden e falou: Adão, aonde tu estás, Adão? No lugar da comunhão, a voz de Deus entrou e falou: Adão, aonde tu estás? Porque o pecado faz nós se esconder de Deus, o pecado faz nós se camuflar da presença do Senhor. O pecado, você já percebeu, aleluia, que o pecado faz com que nós louvemos, mas a glória não desce, pregamos, mas nada acontece, oramos, mas o demônio não vai embora. Mas a comunhão faz com que nós só dizemos Senhor, e o céu se abre. Papai olha lá de cima e diz: eu conheço essa voz, eu conheço esse cheiro, eu sei que ele é minha, eu sei que ele é meu, e agora eu vou responder antes mesmo de ele dizer uma palavra. A Bíblia diz que agora Ziba vai dizer: olha, é coxo de ambos os pés. E Davi pergunta em Mansara: aonde está? E Ziba vai dizer: está em Lodebar. Irmãos, a gente temos por costume de até mesmo repetir o que outros pregadores falam acerca do significado de Lodebar. E de certo, sim, significa terra de esquecimento. Mas eu fui procurar também para tirar minha dúvida, e existem 3 significados. O primeiro é esse, terra de esquecimento. Mas o segundo é ausência de pão, ausência de comida. E o segundo, ou seja, o terceiro é ausência de palavra. A terra em que Mefibosete, que estava sendo procurado por Deus, era uma terra que não tinha pão, não tinha palavra e terra de esquecimento. Aleluia. Mas só que o rei perguntou: aonde está? E o rei não pergunta nada à toa. O rei tem alguma coisa para oferecer. Você já parou para analisar que toda pessoa que pergunta acerca de alguém, ou pergunta como está, ou aonde mora, certamente ele quer fazer algo, certamente ele quer visitar, certamente ele quer levar alguma coisa, ou até mesmo ir lá buscar. O rei está perguntando: aonde está? Porque segundo o que a Bíblia vai nos mostrar, Ziba vai apontar o defeito, vai dizer: ele é coxo de ambos os pés. E o rei está perguntando aonde ele está. Quando ele pergunta onde está, dá-nos a entender que o rei está dizendo: não precisamos saber as debilidades, eu quero saber onde ele está, porque por mais que ele não consiga chegar aqui, eu mando buscar ele lá, mas a bênção dele ele não vai deixar de levar. De repente o inimigo lutou para você não estar aqui. De repente o inimigo disse: passa em outro lugar, passa a virada de ano em outro ambiente. De repente Ziba disse: não vai, porque tu está coxo de ambos os pés, você não vai receber nada. Mas o rei falou: aonde tu estás? Porque eu vou mandar carruagem buscar, mas a sua vitória você não vai deixar de levar nessa noite. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê que nesta noite? Aí diz o texto sagrado que Davi ele vai dizer: manda buscar. Aonde? Em Lodebar. Ausência de pão, terra de esquecimento
e terra sem palavra. Davi poderia muito bem, presbítero Flávio, ir lá e abençoar ele naquela cidade de Lodebar. Davi poderia, Xande, muito bem, falou, não, vai lá e tudo que é dele, leva para ele lá, não. Mas só que o rei falou, traga ele aqui, porque o que ele tem para receber não é lá. Tem vezes que às vezes a gente está achando que vai receber lá, não, Deus está falando, é aqui. É na terra do pão, é em Jerusalém, é em Belém. Aleluia, o que eu tenho para te dar não é lá. Tem gente quebrando cabeça lá, não recebe nada. Está tudo trabalho. Deus está falando, enquanto tu estiver lá, enquanto tu estiver na terra de Lodebar, terra sem pão, terra do esquecimento, e terra sem palavra, tudo que você tem como promessa você não vai receber. E como eu vou receber, pastor? É na terra do pão, é em Belém. Aleluia, é onde tem a mesa do rei. Aleluia, Deus! Oh, glória! Manda trazer, irmãos, olha só, terra de esquecimento. Agora, tenta aqui, irmãos, fazer um desenho na mente sobre essa terra. A Bíblia diz que essa terra, perdão, a história diz, irmã Luiz, missionário diz, que essa terra era uma terra, irmã Mariana, sem pasto. Não tinha nada, era vazia. Pensa no cenário sombrio, um cenário que você entra e dá tristeza no coração, e quando você olha para os moradores, dá mais tristeza ainda. Porque além de não ter pasto, além de ser uma terra sombria, além de nós maquiarmos aqui na nossa mente uma terra de preto e branco, aleluia, falando ali numa tonalidade, aleluia, olhando para os moradores, eram só moradores deficientes, descartados e esquecidos pela sociedade. De repente, na mente de Ziba, ele maquiou na sua mente dizendo, o rei jamais pisará lá, o rei jamais ele vai lá, o rei jamais trará alguém de lá, porque naquela época, irmãos, quem tinha deficiência, até mesmo dentro de um reino, ele era descartado, porque ele era um homem ou uma pessoa incondicional de servir ao rei. Mas Deus olha para Ziba e fala, manda buscar, porque por mais que para o homem não tenha valor, para mim ainda tem valor, porque está debaixo de uma promessa. Aí a Bíblia vai dizer que a carruagem entra. Eu imagino agora comigo a carruagem entrando, aleluia, dentro da terra de Lodebar. E quando a carruagem entra, eu imagino os moradores olhando, aleluia, atônito, preocupado. O que está acontecendo? Será que o rei veio para, aleluia, pegar mais um para ser escravo, ou até mesmo matar? Será que o rei, aleluia, entrou aqui dentro dessa cidade de Lodebar, aleluia, para exterminar, já que ninguém tem valor, já que ninguém tem, aleluia, nada para lhe oferecer? Mas só que eu imagino comigo, o presbítero Flávio, a carruagem entrando, o arauto, aleluia, com a trombeta na mão tocando, e alguém pega um pergaminho e começa a ler, dizendo, aqui manda o rei Davi chamar. Imagina alguém olhando a você apontando, aleluia, com medo e até mesmo correndo, aleluia, mas aí o arauto termina de ler, missionário Flávio, dizendo, Mefibosete, o rei mandou te chamar. Agora imagina todo mundo olhando e falando, ixi, já era, vai morrer. Mas só que a Bíblia diz, irmã Paula, que quando Mefibosete, ele entra dentro da carruagem e vai até a cidade de Jerusalém. Quando ele chega na cidade de Jerusalém, ele se depara com o rei. E quando ele se depara com o rei, diz a palavra do Senhor que ele se humilha. Quando estão ligados, diga glória a Deus. Ele se humilha diante do rei. E nesse se humilhar diante do rei, a Bíblia diz que com medo ele vai dizer, rei, eis-me aqui. O rei, tu és o Mefibosete, filho de Jonatas. Imagina o Jonatas aqui, porque o texto diz que quando ele chega até o rei, ele é interrogado. Aonde o rei vai perguntar, tu és Mefibosete? Ele vai falar, sim, sou eu.
A Bíblia diz que Davi agora vai olhar para ele: olha, eu fiz uma promessa para o seu pai, que a todos quanto da sua casa sobrevivesse aos ataques do inimigo, eu ia ser generoso, eu ia realizar a promessa que eu fiz para o seu pai. Na mente de Mefibosete, ele ia morrer lá em Lodebar. Na mente de Mefibosete não tinha mais chance para ele. Na mente de Mefibosete, irmão Xande, já era a sua vida, o final da sua vida ia ser ali, acabou, já era. Mas só que o rei mandou chamar. Eu vou dizer de novo: o rei mandou chamar. Aleluia, Deus! Na terra de Lodebar. Só que a carruagem do rei entrou lá, nos tirou das garras do inimigo, arrancou nós daquela sujeira, nos tirou da lama. Alguém olhou para nós e falou: tu és incapaz, tu vai morrer, você não serve. Mas alguém entrou e falou assim: não, o rei está mandando chamar ele. O rei mandou chamar ele. Não, mas ele não tem condição de pisar no tapete vermelho da sala do trono do rei, não. Mas o rei mandou chamar ele. Alguém olhando e dizendo: olha, ele é incondicional, ele não sabe ler, não sabe cantar e não sabe pregar, ele não sabe fazer nada, mas o rei mandou chamar ele. E a quem Deus manda chamar, meu irmão, ainda que esteja deficiente, Deus ele cura, trata e faz tudo novo. Mas a obra dele não para, porque ele é especialista em fazer com que a palavra do homem caia por terra. Mas passará o céu e a terra, mas a palavra dele não passará. Quem pode glorifica, quem pode glorifica. Terra de esquecimento, terra sem pão e terra sem palavra. Tudo que um homem precisa para sobreviver. Então dá-nos a entender que na nossa mente Mefibosete está morto. Ou em outras palavras, literário, dizendo: não tem nem aonde cair morto. Mas só que aí quando ele chega diante do rei, o rei fala: olha, eu fiz uma promessa para o seu pai, e essa promessa é que eu vou restituir tudo aquilo que é seu. aleluia. Diz a palavra do Senhor que quando Mefibosete ouve isso, ele fala: olha, eu sou como um cão na tua presença, eu não sou digno de receber aquilo que o Senhor tem para me dar. Irmãos, e Deus é especialista. Às vezes a gente olhando e fala assim: o que esse cara tem, o que essa pessoa tem, que ela só sabe receber as bênçãos do Senhor. Sabe o que é? A humilhação diante do Senhor faz as portas se abrir. Quem se humilha diante do Senhor, Deus exalta. Quem se humilha diante do rei, aleluia, Deus restitui tudo em dobro. Tudo aquilo que o inimigo possivelmente roubou, Deus restitui, porque a humilhação diante de Deus faz isso. Imagina o Simba que apontou os efeitos de Mefibosete, olhando e dizendo: não acredito, eu estava todo o tempo dentro da casa de Davi, poderia ser eu, porque assim como eu servi Saul, eu estou servindo a ele. Mas tem gente que vai só trabalhar para o rei. Infelizmente tem gente que só vai trabalhar. É como Ziba só trabalhou, mas quem sentou na mesa foi Mefibosete. Ziba só trabalhou, mas quem gostou do pão, quem comeu na mesa do rei foi Mefibosete. Porque para Deus não tem predileto. Quem se humilha ele exalta, mas quem se exalta ele abate. E por ele apontar o erro, o Davi vai falar: olha, então manda busca lá. E quando busca, ele vai para a presença do rei. O rei vai restituir, coloca sobre os pés, já termina agora. O rei vai restituir, pode se colocar sobre os pés. O rei vai restituir. Coloca o mesmo louvor que a irmã Sara louvou.
Sara Souza, louva aqui com nós nessa noite. O rei vai olhar para ele e vai dizer: olha, traga os seus filhos, traga a sua família, porque o que Deus tem para mim não é só para mim. Os que estão ao meu redor, Deus vai fazer que prosperar também. O que Deus tem para você vai realçar até quem está do seu lado. Mas o meu pastor, o meu marido não vai, a minha esposa não vai, o meu marido, aleluia, não consegue ser fiel, minha esposa não consegue ser fiel, meu filho não consegue, aleluia. Mas Deus está falando, é através de você que eu vou realçar na vida da família. Aí diz a palavra do Senhor que Davi vai olhar agora, aleluia, para Mefibosete, chama a família, chama a esposa, chama os filhos, e Ziba, vem cá. Olha, assim como tu me serviu, tu vai servir a casa de Mefibosete. Tu não vai deixar faltar pão, tu não vai deixar faltar água. E tem ainda mais, aleluia, Mefibosete todos os dias vai comer na minha mesa. Sabe o que significa mesa na palavra de Deus? Lugar de comunhão. Pastor, mas por que Deus só chamou? Por que Davi só chamou Mefibosete para comer todos os dias na mesa, mas a sua família não? A família pode até ter pão, mas comunhão é só com aquele que se humilha. Comunhão é só com aquele que se dobra diante do Senhor. Comunhão é só com aquele que se coloca aos pés de Deus e fala: Senhor, eu não mereço. Pode soltar o louvor: Senhor, aleluia, tem misericórdia de mim. É desses que vai ter comunhão todo dia com o Senhor. É desses que vai gozar aquilo que Deus tem preparado. Eu quero me dizer nesta noite: os olhos de Deus estão olhando para cá e a mão dele está apontando, os lábios dele estão verbalizando nesta noite: eu estou procurando. É fiel para terminar. Tem alguém aqui nesta noite que esteja disposto a sentar na mesa do rei? Feche os olhos essa noite. E passe a terra, a palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Segura na mão do seu irmão. Mergulhei a todo instante pra querer provar. Você já tem porque a carruagem de Deus agora pare de sonhar. já entrou no ambiente. E comecei a analisar que é distante da minha realidade. Preciso rasgar. Ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, e agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é melhor que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque sempre realiza. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Vamos para os céus e faça não vai passar. A carruagem de Deus se encontrou nessa noite. Nunca Deixa que o Pai
pode se aproximar. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. E não falha, não para, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, mas ela levanta uma palavra, já prepara o coração, já pega o som entrar essa linda obra que ele começou em sua vida, e você vai contar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que ele nunca houve e jamais haverá. Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, irmão. O homem pode até errar, o homem pode até falhar, mas Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. O Senhor está presente, irmãos. Louvado seja Deus. Quantos têm ouvido Deus falar aqui nessa noite? Glórias a Deus. Quantos têm ouvido Deus falar aqui nessa noite? Não é por simples palavras, não, irmão. Deus está falando aqui no nosso meio, amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Chegamos no momento, irmão, da ceia do Senhor, né? Até a meia-noite nós estaremos que ter. Louvado seja Deus, com o cálice e o pão na nossa mão. Louvado seja Deus, aleluia, ceando ao Senhor. Louvado seja Deus. Nossos irmãos estarão aqui fazendo o preparativo. Louvado seja Deus. E eu peço a você que tem a sua Bíblia, rapidamente, louvado seja Deus, para nós ganharmos tempo, em nome de Jesus. Você que vai acompanhar dentro da palavra de Deus, pega a sua palavra, pega a sua Bíblia, louvado seja Deus. Abra em 1 Coríntios, capítulo de número 11, e de versículo, louvado seja Deus, de versículo de número 28. E aqueles que podem, em nome de Jesus, com respeito e reverência à palavra de Deus, põe-se de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está aqui, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo de número 11 de 1 Coríntios e de versículo 28. Quantos acharam? Diga amém. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Diz assim: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que comer e beber indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Oh, glória a Deus. Feche teus olhos um instante em nome de Jesus. Que neste momento você reflita. Como foi o teu ano? Como foi até aqui, neste dia de hoje? O que você tem oferecido para Deus? Como que você foi na presença dele? Aleluia! Será que você representou bem? O apóstolo Paulo, louvado seja Deus, ele está aqui, amados irmãos, falando para a igreja. E aqui ele não está elogiando uma igreja, ele está exaltando uma igreja. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Pai, neste momento agradecemos ao Senhor por mais um ano, agradecendo ao Senhor, ó Pai, por cada vida, Senhor. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por mais um momento na Tua presença. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa. Em nome de Jesus, ó Pai, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Se assente em nome de Jesus. Amados irmãos, em nome de Jesus, eu não vou tomar muito tempo, rapidamente. Louvado seja Deus. Aqui, amados irmãos, nós bem sabemos que a palavra do Senhor, ela é a única palavra que confronta o homem. Não é revistas, historinhas, nem muito pouco história de homens. Aqui não é blá blá blá, aqui não é conversa fiada. A única palavra que tem poder para mudar a vida do homem é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E aqui, amados irmãos, pela repreensão de Paulo sobre a igreja, que ela necessita de uma liderança. E a igreja ela tem que ter ordem, ela tem que ter decência. Mas aqui, meus queridos, estão falando a respeito da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é algo tão importante, ao ponto de um fato de que ela pode ser boa ou pode ser ruim na vida daquele que participa. Porque se alguém participa indignamente deste cálice e deste sangue que é representado pelo corpo e o sangue de Jesus, ou ele pode dar um crescimento espiritual, ou ele pode enfraquecer espiritualmente. Aleluia! Ele pode viver ou ele pode morrer. Porque se ele acrescenta uma enfermidade na vida dele, ele pode levar a óbito, a morte. Porque isso aqui é coisa séria. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele não morreu de brincadeira, ele pagou um alto preço. Pode passar lá e fazer a oração em nome de Jesus. Jesus está aqui, irmãos. Pastor Isaac, louvado seja Deus. Aleluia! Estará orando pelo pão em nome de Jesus. E a igreja estende as mãos em nome de Jesus para cá. Glória a Deus, amém? Aleluia, Deus. Hoje nós
vamos fazer um pouquinho diferente por conta do horário. Eu vou passar o pão logo após o missionário Flávio vai estar passando. E vocês pegam os dois, tá? Os que vão participar. Estenda as mãos para cá. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, pinga agora uma gota do teu sangue, Senhor. Queremos virar este ano, meu Deus, gravando na calabaça. Participando, Deus querido, do teu corpo e do teu sangue. Pode continuar no mesmo fio, tá, igreja? A gente vai passar, mas continue no mesmo fio. A presença de Deus é real em nosso meio. Peça a Deus, Senhor, eu quero um ano de mudança na minha vida. Senhor, restaura, porque Ele é poderoso para realizar essa obra na tua vida. Se Satanás tem trabalhado até hoje, peça ao Senhor nesta noite, antes dessa virada de ano, que o Senhor Ele tem poder para restaurar, que o Senhor tem poder para realizar a grande obra. Vamos se pôr de pé de joelho, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está de joelho para o Deus desse século, mas a igreja se põe de joelho diante do Criador, diante do Soberano, diante do Deus desse universo. Aleluia, meu Deus, o céu decai a subir, meu Deus poderoso, Deus, o Senhor já pode ficar à vontade, Senhor. O Senhor já pode ficar à vontade, Pai. Os que pegaram já fica em ligação aí. Rabando na calava suricai. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, à noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, amai, assumide na calava caralho. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois que se tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode participar.
Faça aí, Senhor. Faça, Espírito Santo. Começa a sentir aí. Começa a sentir ele aí. Começa a sentir ele aí. Pra cair a Deus. Pra cair a Deus. Sinta ele aí com a mão de poder agora. Sinta aí o renovo dele. Sinta. Aí, pra cá, a basúria. Olha aí, olha como é que ele está agindo aí agora. Tem demônio caindo por terra. Tem obra de macumba sendo descer. Aí a mão do Rebecá na Súria. Ai, pra cá na Baixara, mandar na Bassúria. Aí a mão do Rebecá mandar na Baixaia. Aí pra cá na Bassúria, cara mandar na Bassúria canta. Aí a papapapapapácia. Aí a mão do Rebecá na Baixara, mandaia. Ai, papai, meu Deus é glória, meu Deus, repreenda, Senhor, repreenda, Pai, todo mal nesta noite de virada, Senhor, todo mal, Pai, neste momento, Pai, a mão do Senhor estenda, Senhor, e todo mal, Pai, venha cair por terra, demônios, ó Deus, que trabalharam neste ano, para derrubar esta pessoa, para derrubar este irmão, para derrubar essa irmã, Senhor, para matar ele, para matar ela, mas nesta noite, ó Deus, o poder do Senhor, ó Pai, penetra, o poder do Senhor restaura, o poder do Senhor nesta noite. Aí a bandorebe da Malachaia, aí a placa lá na Súria, manda fogo, manda fogo, Deus, manda fogo, Deus, essa doença, essa enfermidade, o que tem atrapalhado, Senhor, meu Deus. E calabacalabandarápia, e calabassúria.
renova nossa força, renova nossa força, renova nossa fé, meu Deus, renova Jesus Cristo, Pai. E me anda. Enche essa graça, renova a tua igreja. Olha eu, Espírito Santo, Espírito Santo. Ai, ai, pra baixo. Ai, ai, pra baixo. Ei, pra baixo. Ai, pra baixo. Desce. Marcha. Marcha. Ixi. Ixi. Ixi, Deus, ixi. Marcha. Ele está dizendo marcha. E aí, pra tem azeite descendo aqui neste lugar. Tem um azeite novo. Eu sinto, oh meu Deus do céu, eu sinto o cheiro da oliveira. Eu sinto o cheiro de óleo. Amandere calabasúria. Amandere calabacalabondarabia. Tem poder de Deus, tem restauração nesta casa. Deus está fechando a sepultura. Deus está fechando a boca do leão. Deus está fechando a boca do urso. Deus está calando a boca do inimigo. Eita, calabandore, calabassure, calamandara, bandara, balabachaia. Ramandere, calabandore, calabassure, cantalaba, balabachaia. Remendore, calabandara, bassure, milana, balabaia. Ai, ai, ai. Meu Deus. Meu Deus, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. O corpo está todo treme. Eu estou sentindo. Aí, pra cá. Meu Deus. Aleluia. Quando sentiu Deus. Glória a Jesus. Meu Deus. Irmãos, quando eu estava aqui, louvado seja Deus. E quando Deus, louvado seja Deus, me tomava aqui, o Senhor me mostrava. Irmãos, era como se fosse uma cachoeira. Mas nessa cachoeira, irmãos, eu via, não era água descendo. Eu via, irmãos,
ouvia gritos e ouvia muitas pessoas descendo como se fosse uma cachoeira de água. E o Senhor nos faz um alerta, irmãos. Meu Deus. Porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Mas o Senhor está dizendo que muitas pessoas desceram a sepultura este ano por causa de desobediência ao Senhor. E quando eu estava aqui, irmãos, quando Deus me dava essa visão, o Senhor falava que este ano ainda agora que nós entramos, ainda vai descer muitas vidas. Meu Deus. Vai ter muita notícia de pessoas descendo na sepultura. Porque às vezes nós esperamos, entramos no ano novo, coisas boas e maravilhosas. Meu Deus! Mas vamos ficar em oração, a igreja em oração, irmãos. Que em oração a igreja vai vencer em nome de Jesus. Eu quero dizer aqui para duas pessoas que estão aqui, irmãos. Duas pessoas que estão aqui. O Senhor me mostrava uma visão. E eu via como que o nome de duas pessoas que está aqui no nosso meio foi levado lá para a praia. E eu via que como se fosse dentro de uma cesta, o nome de duas pessoas que está aqui no nosso meio era jogado dentro dessa cesta e lançado no mar. O propósito, louvado seja Deus, era que essas duas pessoas entrassem neste ano com a vida totalmente derrotada. Uma nossa irmã Paula lá já levantou a mão. Não. Cadê a pessoa? Não, não é. Mão na outra. Estão querendo destruir. E o trabalho que tentaram fazer para a vida de vocês é para que este ano que vocês entrassem agora seria um ano totalmente de derrota em todas as áreas. Mas Deus, ainda com a tua infinita misericórdia, Ele joga por terra. Quantos creem em nome de Jesus? Louvado seja Deus, irmãos, sem perda de tempo. Louvado seja Deus, levanta a mão, irmão Eva, em nome de Jesus. O Senhor manda falar para a irmã. Louvado seja Deus, que grande é a fúria do adversário contra a sua vida. Grande é a fúria do inimigo contra a sua vida. E eu via, louvado seja Deus, como Satanás ele lançava um caroço. E eu via você sentindo umas pontadas de leve. Mas o Senhor manda falar que através dessas pontadas você ia parar num leito de hospital, com o diagnóstico de um nódulo. Porque Satanás ele queria envergonhar a sua vida. E através desse nódulo, louvado seja Deus, o inimigo queria ceifar. Mas o Senhor manda dizer, louvado seja Deus, que ainda tem um mistério para ser desenrolado. Ainda há algo para ser desenvolvido, desenrolado do seu ministério em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Meus irmãos, louvado seja Deus, eu quero falar aqui para esse casal, louvado seja Deus, que aqui estão.
né? Louvado seja Deus. A presença de vocês aqui não foi em vão, não é à toa. Louvado seja Deus. O Senhor está restaurando o casamento de vocês. E olha, há uma inveja muito grande. Há uma inveja na vida de vocês. Mas Deus manda dizer, louvado seja o nome de Jesus, que o Senhor joga por terra nesta noite. Rei Calabaxarabandácia, e está restaurando em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Irmãos, quantos creem em nome de Jesus, irmãos? Quantos creem em nome de Jesus, irmãos? Irmãos, até aqui, louvado seja Deus, amém? Quero agradecer ao Senhor. Quero agradecer ao Senhor pelas nossas vidas e desejando a todos um feliz ano novo, né? Nós bem sabemos, irmãos, que a nossa vida é de lutas e de batalhas. E aqui